Bom dia, boa tarde e uma boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E eu quero trazer para vocês uma notícia muito importante, né? Notícia que saiu aí essa semana e eu quero trazer, na verdade, duas, para que vocês entendam o tempo em que nós estamos vivendo. Quanto mais se aproxima aquele dia, mais as dores de parto se intensificam, porque vai nascer algo no mundo muito grande. E como já falei, a inversão do campo magnético, ela é o principal evento que ocorrerá. Mas eles estão escondendo isso da população. Por quê? Porque é algo desesperador, é algo que vai, né, não tem como você conter e controlar, então o que vai ser feito é isso aí que nós estamos vendo. Nós estamos caminhando para um conflito. E eu quero falar sobre a península da Coreia, não é? Onde tem a Coreia do Norte, aliada da China, que na verdade quem manda ali é a China, e nós temos no sul a Coreia do Sul, que é uma aliada dos Estados Unidos, que os Estados Unidos a protege, né? E desde alguns anos atrás que a Coreia do Norte vem desenvolvendo o armamento nuclear, e eles têm crescido isso, hoje já estima-se que eles tenham mais de 30 ogivas, incluindo mísseis de cruzeiro e intercontinentais capazes de atingir até o território dos Estados Unidos. E isso tem causado um certo medo, tá? Um certo medo e muito receio. Inclusive, hoje, de acordo com os dados de agências de pesquisa, né, de censo da própria Coreia do Sul, o... hoje em torno de 3/4 da população da Coreia do Sul já apoia que a Coreia do Sul desenvolva suas próprias armas nucleares para se proteger dos perigos da Coreia do Norte, que ameaça eles constantemente, não é? Porque a visão do Kim Jong-un da Coreia do Norte, né, de parte dos coreanos da alta cúpula ali da Coreia do Norte, é que eles ainda vão unificar as Coreias, que ele vai ser o rei, que ele é o escolhido da linhagem coreana para unificar as Coreias e ele seria o grande líder, né, deles. Pra você entender a visão. E a Coreia do Sul, é óbvio, não quer isso de jeito nenhum e não acredita nisso, né? Inclusive, unir-se à Coreia do Norte seria algo muito destrutivo para a economia da Coreia do Sul. E depois da vinda deste novo presidente sul-coreano, aí vem uma mudança de política muito radical na Coreia do Sul, porque desde a década de 70, nem sequer navios ou nada que envolva a palavra nuclear é associado à Coreia do Sul. Até porque é um ponto, de certa forma, que foi assinado um cessar-fogo, né? Uma trégua, um armistício, e que na verdade não há um acordo de paz entre as duas Coreias. Foi apenas um cessar-fogo que dura até hoje. Mas as duas nunca assinaram um acordo de paz formalmente. E agora está intensificando. Por quê? Porque a Coreia do Norte ela implementou no seu país um controle, uma ditadura comunista tão brutal, não é? E agora, com o apoio chinês, né, com a força da China ao lado deles, que é quem dá tecnologia, capacidade, desenvolvimento, eles desenvolveram esse tipo de armamento e agora eles estão ameaçando não só a Coreia do Sul, como o Japão. Eles ameaçam o Japão, fazem testes e aí foi isso que mudou a política da região. Tanto o Japão está investindo muito mais dinheiro e mudando a sua lei, a sua constituição, que é a Constituição Federal, né, japonesa, decreta que o país tem que ser um país totalmente pacifista. Só pode desenvolver armas a caráter de defesa e não de ataque, por causa do que aconteceu, né, na Segunda Guerra Mundial. Só que com o perigo da China ameaçando tomar Taiwan e as ilhas, não é, no mar meridional, no mar do sul da China, inclusive abocanhar mares cujas legislações, né, são referentes a esses países, então o medo assombrou. E os Estados Unidos, para conter a China no Mar do Sul e para manter o seu domínio ali, está assinando e costurando
acordos militares para parar a China no mar. E eu acredito que eles vão conseguir, pelo menos por um breve tempo aí, não é? Tanto a Austrália assinou o acordo AUKUS, né, que é o acordo dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, para criar ali, eles vão entregar a tecnologia de submarino com propulsão nuclear para a Austrália, colocar nos mares e bloquear a China, a saída da China para o Mar do Sul, para o Indo-Pacífico. E aí os Estados Unidos assinou um acordo onde acabou de fazer um teste militar com as Filipinas, instalou mais 4 bases nas Filipinas e realizou um teste com 17 mil soldados, ou desculpa, 12.200 soldados americanos, né? E mais 5 mil filipinos, ficou todo 17 mil soldados em treinamento. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos armou Taiwan e disse, né, que se o próprio Biden falou que se precisasse a China tentar intervir em Taiwan, os Estados Unidos iriam os apoiar pessoalmente, militarmente. O Pentágono saiu correndo para dizer que não. E aí a Coreia do Sul, com esse novo presidente, ele, né, o Yoon, está dizendo que a Coreia, ele tem uma fala muito mais dura. E ele disse, se a Coreia do Norte continuar ameaçando a Coreia do Sul, continuar com seus testes, ele disse, ou nós, ou os Estados Unidos, ele está pedindo para os Estados Unidos, está provocando os Estados Unidos. Se os Estados Unidos nos ajudarem a pôr as suas armas nucleares no nosso território, ok, para nos defender. Porém, nós queremos criar uma comissão nuclear para que a própria Coreia do Sul desenvolva suas armas nucleares. E a própria Coreia do Sul ameaçou dizendo que se a Coreia do Norte fizer mais um teste com míssil nuclear, a Coreia do Sul irá rasgar o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas que ela assinou na ONU, o TPI, né? O TPN, desculpa, Tratado de Proliferação Nuclear. E eles vão rasgar. Porque este novo sistema, segundo a Coreia do Sul, nós estamos numa atual ordem mundial, baseado na Carta da ONU, que define que nós estamos num regime, num sistema mundial de não proliferação de arma nuclear. Só que a Coreia do Sul está dizendo que essa política mudou. Porque os nossos inimigos estão nos ameaçando com arma nuclear e estão desenvolvendo armas nucleares, nos ameaçando e ameaçando a ordem atual. E nós não estamos fazendo nada. Não dá para falar de igual para igual com um inimigo mais poderoso que está dizendo que vai te destruir, que não te respeita. Eles só vão nos respeitar se nós tivermos a mesma força de dissuasão que eles. Então isso agora, irmãos, a ordem atual vai ser rasgada e vai ser muito em breve por qualquer movimento da Coreia do Norte. Se isso acontecer, se a Coreia do Sul desrespeitar esse tratado, que tem décadas de existência, e aí então o Irã já está desrespeitando, porque o Irã está desenvolvendo arma nuclear, a Coreia do Norte desrespeitou criando armas nucleares. Se a Coreia do Sul fizer o mesmo, então os Estados Unidos vai ter que lidar com essa situação, por quê? Os Estados Unidos também não queria que isso acontecesse, mas agora, qual é o porém? Se os Estados Unidos não der armas nucleares para a Coreia do Sul, ou o que eu acredito que isso tem um impasse, né? Ó, vamos ler a matéria que vocês vão entender. Escondido na sala privada de um restaurante subterrâneo em Seul, um grupo heterogêneo de sul-coreanos se reúne em um almoço clandestino. Entre os presentes estão políticos, cientistas e militares, algumas cujas identidades são muito sensíveis para serem reveladas. Esta é a reunião do recém-formado Fórum para a Estratégia Nuclear, e sua agenda de almoço é ambiciosa: planejar como a Coreia do Sul pode desenvolver armas nucleares. Essa ideia, antes marginal, entrou no debate público nos últimos meses e até o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol levantou essa possibilidade durante uma reunião sobre a defesa. Ele é o único presidente na história recente a ter levantado esta hipótese. Agora as colunas dos jornais discutem essa ideia diariamente, e impressionantes 3/4 dos sul-coreanos apoiam a ideia, segundo pesquisas. Os sul-coreanos estão preocupados com seu vizinho do norte, que possui as mesmas. E nesta quarta, Yoon
está na Casa Branca em busca de ajuda do presidente Joe Biden. A Coreia do Sul já flertou com a ideia de desenvolver armas na década de 1970, quando teve o programa secreto. Mas quando os Estados Unidos descobriram, foi dado um ultimato. Seul poderia continuar com seu programa ou aceitar que os Estados Unidos defendessem o país com toda a força do seu arsenal nuclear. A Coreia do Sul optou pelo apoio americano e até hoje dezenas de milhares de soldados americanos permanecem estacionados na Península Sul-Coreana. O que está acontecendo? Eu não vou ler a matéria bem extensa, eu não vou ler tudo, mas vou deixar na descrição para que vocês leiam depois. O medo, né? Por que a Coreia do Sul agora não vai, eu acredito que não vai confiar nos Estados Unidos? Não sou só eu que não acredito. Analistas também não. Por quê? Porque hoje a Coreia do Norte, naquela época, na década de 70, a Coreia do Norte não tinha mísseis capazes de chegar até os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos, para não ter mais países com armamento nuclear, para obter controle, né, no Ocidente, os Estados Unidos falou para a Coreia do Sul em 70, olha, eu vou te defender contra o Norte, fica tranquilo, eu te defendo, não desenvolve essas armas, eu te defendo, porém se vocês desenvolverem, nós abandonamos vocês, aí vocês se virem. E aí, claro, por medo, na época a Coreia do Sul teve medo de que, por exemplo, a China apoiando ali junto com a Coreia do Norte e a União Soviética, né, que era a grande força, a União Soviética e a Coreia do Norte avançassem contra o Sul e os engolisse. Eles aceitaram na época. Hoje, a Coreia do Norte tem armas capazes de atingir o mundo inteiro, incluindo os Estados Unidos. Vocês imaginam se a Coreia do Norte pega um míssil balístico e atinge os Estados Unidos? Reduz uma cidade americana, né, a escombros. Ataca, por exemplo, Califórnia, ataca Washington, né, o centro, atinge alguma nação costa americana, e aí a Coreia do Norte, junto à China, ameaça e diz: se os Estados Unidos não sair do nosso território, nós vamos começar a atacar o território americano. E nós sabemos, irmãos, que a população ocidental hoje, né, efeminada, enfraquecida, não vai aguentar esse tranco por muito tempo. O governo americano vai ter que lidar com protestos internos, divisões internas e protestos pedindo para o país, ó, você não tem que se meter com a política dos outros lá. E a Coreia do Sul pode se ver abandonada e ser engolida pela Coreia do Norte, China, e ver seu país ser obliterado completamente. Por isso que criar uma arma nuclear, eu acredito que vai ser o último caminho, mas vai ser o caminho definitivo da Coreia do Sul e não só da Coreia do Sul. E eu acredito que países como o Brasil pode aproveitar o ensejo e rasgar esse acordo, sair dele e desenvolver a sua própria arma, o que vai tornar o bloco da América Latina muito mais poderoso. E isso países da Europa, como a Alemanha, vão desenvolver as suas, a França já tem. Então, nós vamos ver coisas. Por quê? Vocês têm que entender que uma das coisas que causou esse medo no mundo foi o conflito na Ucrânia. Quando a União Soviética acabou em 1991, né, a Ucrânia terminou e elas, né, o país da Ucrânia, pós-União Soviética, eles detinham no seu território 1.700 ogivas nucleares. Porém, os Estados Unidos mediou um acordo com o governo russo e a Ucrânia, onde a Ucrânia e a Rússia assinariam um papel, um pedaço de papel, um acordo onde a Rússia nunca atacaria a Ucrânia, em troca a Ucrânia abriria mão do seu arsenal nuclear e entregaria para a Rússia. Porque os Estados Unidos não queria ter de lidar com mais uma potência nuclear no mundo. Quanto menos, melhor. E deu no que deu hoje. Um pedaço de papel pode ser rasgado e não serve para nada. Para nada. Para essas nações que dominam a ordem no mundo. Então, irmãos, a política do mundo está mudando. Os acordos que existiam estão acabando. Entendam isso, que o mundo como nós conhecemos está sendo transformado. E é claro, com esse encontro hoje na Casa Branca e o que aconteceu, né? Primeiro eu preciso voltar para a matéria. O que aconteceu foi que os Estados Unidos ele fez alguma coisa assim,
tá? Os Estados Unidos enviou um submarino com capacidade de utilizar armamento nuclear para o mar da Coreia do Sul, para defender a Coreia do Sul. Enviou agora, tá? E isso, claro, irritou o Norte e a China, mas a Coreia do Norte está caladinha por enquanto, né? Então, provavelmente ou eles estão preparando algo grande por aí. Olha aqui. No início deste mês, estacionou um gigantesco porta-aviões movido a energia nuclear no porto de Busan, no sul da Coreia do Sul. Mas, para a frustração dos formuladores de política americana, tais gestos tranquilizadores parecem não estar funcionando. Então, isso. Olha aqui. Os Estados Unidos não vão usar suas armas nucleares para nos defender. Então, devemos estar no comando da nossa própria defesa, disse um. E aí, precisa de uma emergência completa. Soldados estão telefonando para seus pais escrevendo testamentos. Agora eles se preocupam não apenas com o norte, mas também a China. Quase todos na sauna conversam sobre isso no país, né? Todos. Todos conversando sobre isso e blá blá blá, porque precisa colocar armamento nuclear no país. E eu quero que, desde aqui, vocês entendessem, no final da matéria vai relatar, os Estados Unidos posicionou um submarino com capacidade nuclear. Entenda, ele não colocou com arma nuclear, tem capacidade de utilizar arma nuclear, né? Mas a Coreia do Sul não quer parar por aí. A Coreia do Sul agora ela quer que dê e desenvolva suas próprias. Com esse encontro hoje, que foi um encontro inclusive fabuloso, o presidente da Coreia do Sul até cantou lá na Casa Branca, fizeram uma festa como se estivesse entre amigos, né? E aí a China acusa os Estados Unidos de provocar confronto nuclear com a Coreia do Norte, após o país dizer que dará fim a Pyongyang. Isso porque o Biden falou que se a Coreia do Norte atacar o Sul ou o Japão ou algum aliado americano, os Estados Unidos vai pôr fim ao regime do Coreia do Norte, né? Vai fazer com que a Coreia do Norte deixe de existir. Após os Estados Unidos e Coreia do Sul prometerem fim a Pyongyang em caso de ataque nuclear, a China advertiu os países nesta quinta, 28, e condenou suas falas, pedindo que eles não provoquem um confronto com o Norte. Todas as partes devem enfrentar o cerne da questão da península e ter um papel construtivo na promoção de uma solução pacífica do tema, declarou a porta-voz da diplomacia chinesa, Mao Ning. Ela fez um apelo para que Washington e Seul evitem provocar tensões deliberadamente, provocar um confronto e ameaçar. O que os Estados Unidos fazem? Provoca confronto entre os dois lados, abala o regime de não proliferação nuclear e os interesses estratégicos de outros países, disse Mao. Reunidos na capital dos Estados Unidos, o americano Joe Biden e o sul-coreano Yoon Suk-yeol afirmaram que se a Coreia do Norte atacar a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a resposta seria devastadora. As duas partes também anunciaram que o escudo de segurança americano para a Coreia do Sul será reforçado diante dos testes de mísseis do Norte, país que possui armas nucleares. A porta-voz chinesa destacou que as ações americanas agravam as tensões na península, minam a paz e a estabilidade regional e são contrárias à meta de desnuclearização da península. E aí estão os dois, né? O Yoon Suk-yeol e o Joe Biden. Então, a China está pedindo moderação, né? Uma moderação dos dois lados. Moderem, parem com essa confusão e vamos pregar o amor. É isso que eles estão querendo dizer, né? É claro que não. Mas está claro, irmãos, claro que a China está se posicionando no mundo como um player que preza pela paz. Não só preza pela paz, eles têm interesses, né? Interesses. E os dois lados aí podem acabar se confrontando numa guerra por procuração. Se começar um conflito na região, nós vamos ver os Estados Unidos abrir mais uma frente, tendo de armar e defender a Coreia do Sul, e claro, a Coreia do Norte, a China vai ter que armar a Coreia do Norte e ajudá-los no conflito dos dois lados de novo,
imitando a década de 50. Para que vocês entendam, nós estamos muito mais perto de um conflito mundial do que nunca. E se estourar um conflito naquela região, irmãos, do Mar do Sul da China, porque ali nós vamos ver bombardeiros, navios. Teme-se, inclusive, que se isso acontecer, a China possa deliberadamente, em contra-ataque com as ações americanas contra a Coreia, contra seus interesses, empresas, né, porque 1/3 ou 40%, praticamente, né, quase 40% do comércio mundial passa pelo Mar do Sul da China. Então a China pode usar do conflito para fechar o mar para que não passe mais nada, ou paralisar alguns navios ou algumas empresas de propósito para prejudicar os Estados Unidos e os seus aliados no Ocidente inteiro. Então é se preparar, porque ali também 1/5 da pesca do mundo acontece ali, tá bom? E ali é uma região rica em petróleo e gás também. Então, a vertente euroasiana, a China e a Rússia, eles planejam um conflito para derrubar os Estados Unidos de uma forma mais rápida, abrir várias frentes de conflito. Seria uma guerra na Ucrânia para drenar as energias dos Estados Unidos, o dinheiro e as armas. Agora uma guerra com a Coreia, e assim os Estados Unidos têm que mandar armas e ajudar a Coreia do Sul. Uma guerra no Oriente Médio entre Israel e Irã, e assim eles têm que ajudar e apoiar Israel, também drenando mais forças dos Estados Unidos, e assim vai abrindo conflitos. Conflitos na Europa, entre Kosovo e a Sérvia, para drenar mais armas e dinheiro do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos para a região. Abrir também mais frentes entre China e Japão, e assim vai indo. Estados Unidos vai ser. E também, é claro, como esses países como Irã e Coreia do Norte têm capacidade de atingir até os Estados Unidos, eles vão atacar diretamente também os Estados Unidos e a OTAN, tornando o conflito total e se tornar até insustentável para esses países conseguirem lidar com essa situação, tá bom? E é claro que os Estados Unidos, eles são muito mais poderosos militarmente que todo mundo, né? Eles vão saber lidar com isso. Tem pessoas muito inteligentes ali, mas dessa vez com certeza vai ser algo muito devastador mesmo, e a ordem no mundo está mudando. E à medida que a inversão aproxima, porque nós estamos aí vendo sinais, eles vão estourar um conflito. Por quê? Precisa esconder isso do mundo. Precisa aproveitar desse momento para instaurar o sistema deles na Terra. Por quê? Porque eles sabem que resta muito pouco tempo para o fim da história. Forte abraço a todos. Que Deus os abençoe.